Nessa época de Camisa de Vênus estourada, e o seu pai viajava muito, Penélope. Você Sim. acompanhava isso ou Não. por isso você ficou muito com a sua avó, é isso? Não, na verdade, meus pais se separaram. E aí meu pai já vinha pra cá. E aí logo viemos depois. Meu avô morreu. Tem uma mudança ali na dinâmica da família. Aí viemos eu e minha irmã pra cá. Meu pai casou novamente. E aí, a partir daí, eu vim pra cá, eu tinha o quê? 13? Então, eu vim pra cá cedo. Ah, sim. Né? Mas então, você viajava com ficamos ele? em Salvador. Eu tive férias, eu nunca esqueço. Houve umas férias, porque ele já morava em São Paulo e eu ainda morava em Salvador, onde eu fui pra turnê com ele. E aí eu lembro que a gente foi pro sul. Lembra disso? Sim, lembro, claro. Brasília. Rolou uma viagem, tipo, eu estava presente, fui para alguns lugares. E era bom? Era engraçado, era divertido. Não era... Veja bem, o Camisa começou na Bahia e eu, sendo criança, fui aos shows criança. Né? Então, nos shows de 80, eu tinha 7, eu estava presente. E eu via absolutamente tudo, porque aí é que entra o... Meu pai não era doidão, mas a cena estava rolando. E muito embora... A doideira rolava em volta. A doideira rolava, havia doidos na banda, e muito embora ele não fizesse parte da doideira, ele era o doido com... Ele era o doido com o discurso, né? Ele era o doido com o microfone na mão. E ali eu estava presente e via tudo, ninguém nunca me escondeu nada e curtia. E a minha avó, né? Minha avó subia pra lá e com cabelo vermelho, subia na cadeira. Na época, na década de 80 em Salvador, punk, né? Não existia indumentário, não tem a galeria do rock. Então ela se empolgou e decidiu vestir a camisa literalmente, ter orgulho do filho e da banda, e mesmo que fosse um caos, né? Uma revolução na sociedade soteropolitana, conservadora da época. A expressão Camisa de Vênus era muito diferente de como ela era vista então e como é vista hoje. Né? Então explica um pouco isso. Não, era proibido se falar em televisão. Não, era um palavrão, né? Era proibido falar na farmácia. Né? Você entrava na farmácia... Você sabe o que é Camisa de Vênus? Acho que as pessoas, esses jovens, nem sabem o que é. Sim, mas quantos anos você tem? Falou do jovem, senhor. Tava zoando. Camisinha é Camisa de Vênus. Você conhece o Camisa de Vênus. Conhece a banda, inclusive. Banda. Mas o termo Camisa de Vênus era camisinha, era como era chamada a camisinha na época, que ninguém falava disso, Pré-AIDS, né? Então não se falava de sexo, não era um tabu. Era proibido esse nome, A tentaram expressão era ofensiva, entendeu? O cara na farmácia, ele não se dirigia ao farmacêutico para pedir em voz alta. Ele esperava um cantinho, a hora que não tivesse senhoras no recinto. Aí então ele dizia, você tem Camisa de Vênus. É sussurrado. Então era um problema. Mas a AIDS fez com que não só o preservativo em si, mas o nome, né, se espalhasse. Mas esse nome, tentaram mudar esse nome, por exemplo? Porque na televisão alguém ia falar, não pode falar. Sim, tentaram mudar no início da coisa, porque nós fomos contratados pela Som Livre e eles não tinham muita ideia do que eles estavam contratando. Eles acharam, então, né? quando viram que o nome Camisa de Vênus era difícil de veicular em rádio, difícil de fazer televisão... Ia ser um problema. Ia ser um problema, fizeram uma reunião onde me foi proposta a ideia de mudar o nome da banda, que eu imediatamente aceitei e disse, não tem problema, a gente muda, tira a Camisa de Vênus, põe capa de p... E acho que eles preferiram não manter, Não, então... 3 meses depois o disco foi tirado de catálogo. Nós fomos literalmente varridos da gravadora. Vocês falam disso aqui no livro, inclusive. Sim. O Galope do Tempo. Esse livro é muito bacana porque ele, na verdade, é uma conversa, né? É um bate-papo que você teve com o André Barcinski. Ou melhor, várias conversas, longas conversas, durante 4 anos nós ficamos conversando. Ele que te convenceu? Ele gravou gravando o tema escondido, ou você sabia? Não, ele tentava fazer a biografia e eu não tinha muita... A palavra é tenacidade, sabe? Eu não conseguia imaginar eu ficar 8 anos debruçado numa mesa escrevendo sobre mim. Eu sei que tem gente que se interessa pelo meu trabalho, mas eu próprio não dou a mínima. Então, uma maneira que ele encontrou foi, vamos fazer por Skype. Então, começamos a conversar e as conversas foram fluindo.
Quando nós nos demos conta, já havia 4 anos que nós estávamos conversando. Ele disse, então para, senão isso vai virar uma bíblia, né? Você tem que editar isso e tal. Mas tem uma história no programa do Gugu aqui que eu achei maravilhosa, que vocês saíram meio na porrada. Como é que foi isso? Não, e o pior é que na época, quem fazia segurança de programas de televisão fazia também de segurança de shows. Havia uma empresa aqui em São Paulo chamada Fonsecas Gang. O mais baixinho tinha 1,90 m, entendeu? E o mais magrinho parecia com Schwarzenegger. Então, Fonsecas Gang. nós fomos fazer um programa e alguém entrou, acho que foi o Robério. Robério é o baixista do Camisa, meu amigo e meu parceiro há 38 anos. Caraca. Ele entrou no camarim das meninas e foi atrás de uma delas. Bem e Robério. aí vieram os seguranças e o Gustavo, que era o guitarrista, xingou, enfim, virou um bate-boca. Quando eu vi, tinham 10 caras em cima e nós tentando explicar que não era bem aquilo, entendeu? E a Luísa Ambiel louca saindo correndo, né, desesperada. Era Mariette. Mariette. Desesperada. Nós estávamos tentando explicar que não era bem aquilo, não era bem daquele jeito, entendeu? E saiu porrada mesmo? Saiu, mas foi... Nós saímos pelo fundo do Do SBT. Do SBT.